Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos estar decorando os bolos à pronta entrega do final de semana, tá bom? Eu gravei o vídeo, já fui falando nele direto, só que na hora de editar o vídeo eu percebi que o áudio não ficou bom, tá bom? O áudio ficou muito ruim, então eu vou estar fazendo a narração aqui por cima para vocês entenderem melhor tudo que eu queria explicar para vocês, tá bom? Então aqui eu já tô fazendo a pré-camada em um dos bolos. Eu sempre faço mais de um bolo a pronta entrega para estar vendendo e sempre começo iniciando as vendas no sábado. Se você quiser, para ficar até melhor, você pode iniciar suas vendas na sexta-feira. E aí, para você não precisar ficar produzindo todos os dias, no dia que você iniciar a sua venda, você pode já fazer uma quantidade maior de bolo, porque esses bolos à pronta entrega, pessoal, ele tem a mesma validade como se fosse um bolo de pote, tá bom? Ele não tendo fruta, se você não molhar ele com leite nem nada, ele tem uma validade aí aproximadamente de 5 dias. Então vamos lá, você começa a sua produção, começa a sua venda na sexta-feira. Você vai ter a sexta-feira para vender, você vai ter o sábado, você vai ter o domingo, que são os 3 dias mais movimentados, e você ainda vai ter a segunda e a terça-feira para vender. Então, no dia que você for iniciar suas vendas, você pode fazer uma produção maior e depois, se precisar, por exemplo, você fez uma produção maior na sexta-feira, mas chegou no sábado, você já não tem uma quantidade muito boa porque está vendendo muito bem, aí no sábado você pode estar produzindo novamente para poder estar vendendo, entendeu? Então eu sempre recomendo fazer dessa forma. No dia que for começar a produzir, começar a vender, já faça uma quantidade maior para você não ficar na correria nos outros dias, tá? Então, pessoal, aqui ó, peguei o primeiro bolo para decorar. Fiz uma pré-camada, sempre faça a pré-camada, gente, independente se é bolo a pronta entrega, que são esses bolos mais simples, se é bolo de encomenda, se é um bolo todo liso, se é um bolo com bico de confeitar, independente do jeito que o bolo for, né, eu sempre faço a pré-camada para ajudar a grudar todos os farelinhos de bolo, para poder nivelar o bolo também, então eu sempre gosto de fazer, tá bom? E depois eu venho aplicando chantilly no meu bolo, aplico tanto na parte de cima como na lateral e sempre inicio alisando a parte de cima do meu bolo e depois eu venho para a lateral e vou fazer um alisamento bem simples mesmo, porque depois a gente passa o pincel de silicone e acaba tirando todas as imperfeições, tá bom? E aqui eu tô usando chantilly na cor marrom. É chantilly marrom, não é chantilly de chocolate, tá bom? Se você quiser, você pode fazer o chantilly de chocolate, você pode fazer ele caseiro. É só você misturar ou achocolatado ou cacau em pó no chantilly, no processo, quando você for começar a bater ele. Ou você pode comprar o próprio chantilly de chocolate, vende na doceria, só que ele é um pouquinho mais caro, tá bom? Aí você vê o que compensa mais você fazer. Se compensa mais você fazer o caseiro ou comprar pronto. Ou se você quiser, você pode fazer igual eu. Você apenas tinge o seu chantilly de marrom, já chama mais aí a atenção do seu cliente, né? Eu sempre costumo fazer na cor branca mesmo, porque aí quando eu coloco o chocolate dá um destaque, mas eu resolvi fazer assim marrom pra deixar de sugestão pra vocês, sabe? Pra vocês verem que também fica bonito e também fica bem chamativo, tá bom? E como eu disse, não necessariamente tem que ser um chantilly de chocolate, você pode só tingir ele de marrom, que aí já fica bem chamativo para estar vendendo também. Aí outra dica também que eu sempre falo para vocês, façam, se vocês forem usar, né, a ganache de chocolate, aquele escorrido na lateral, como eu sempre faço, façam todos os bolos em todas as etapas. O que eu quero dizer com isso? Explicar melhor. Vocês estão vendo que eu tô fazendo toda essa etapa no bolo? Fiz a pré-camada, depois da pré-camada eu depositei mais chantilly. Depois que eu depositei mais chantilly, eu alisei o bolo e depois eu vou passar o pincel de silicone e depois eu já vou fazer o rodapé, só o rodapé. E aí eu faço essa etapa em todos os bolos. Toda essa etapa que eu acabei de falar pra vocês, todas essas etapas, eu faço em todos os bolos. Depois que eu fiz em todos os bolos, aí eu vou lá e preparo a minha ganache de chocolate
e coloco já em todos os bolos. Coloquei em todos os meus bolos e encerrei o meu trabalho com a ganache de chocolate. Se sobrou, eu guardo. Se não sobrou, eu já dou início à finalização do bolo. Que aí ou eu faço rosetinhas ou eu faço umas pitanguinhas em cima e termino o meu bolo. Então eu prefiro fazer assim, por etapas, mas fazer etapas em todos os bolos. Não pegar um bolo, porque pensa, ó, você pega um bolo para fazer, aí você faz toda a etapa, vai lá e coloca a ganache, prepara a ganache de chocolate e usa a ganache de chocolate. Aí você pega um outro bolo para você começar a etapa desde o começo, fazer a pré-camada, depois depositar o chantilly. Quando você for usar a sua ganache de chocolate, ela já vai ter endurecido, né? Porque conforme ela vai esfriando, ela vai dando uma endurecida. Ela não endurece igual um chocolate derretido, porque é uma ganache. A gente misturou ela com um creme de leite. Mas ela começa a endurecer. Então você tem que o quê? Voltar ou pro banho-maria ou voltar pro micro-ondas. Então a minha dica é essa, gente. Façam todas as etapas em todos os bolos para depois vir com a etapa em todos os bolos com a ganache de chocolate e depois a finalização em todos os bolos, tá? Pronto, pessoal, já fiz a cobertura em todos os meus bolos e agora chegou a hora da ganache de chocolate, tá bom? Aqui no meu saquinho eu tenho ganache de chocolate, ela já está pronta, tá bom? Já está em temperatura ambiente pra gente começar a usar ela. E aí eu coloquei no saquinho e cortei a pontinha, pessoal, é só a pontinha mesmo, porque se você cortar muito do saquinho, o buraco vai ficar muito grande e acaba atrapalhando na hora da decoração, tá bom? Então agora eu vou começar a fazer a lateral do meu bolo. E uma dica que eu dou pra vocês, pessoal, se vocês repararem aí, a minha mão que tá segurando a ganache de chocolate, ela só se movimenta pra baixo e pra cima. Ela permanece no mesmo lugar e eu só mexo ela pra baixo e pra cima, tá bom? E a outra mão vai girando a bailarina, tá bom? Pra ir movendo o bolo pra que eu possa fazer esse escorrido por volta de todo o bolo, tá bom? Então a mão que tá segurando a ganache, ela fica, entre aspas, parada, ela só se movimenta para baixo e para cima, tá bom? Na parte de cima eu faço uma espiral, parece difícil, mas não é difícil, mas também não sai perfeito, todos os aspirais saem perfeito, redondinho, não. É um trabalho manual, um trabalho aí caseiro, a gente não é máquina, então não vai sair todos iguais, todos perfeitinho, tá bom? E depois eu venho com um palito, tá? Aqui eu uso aqueles palitos que eu uso no topper de bolo, mas se você quiser, você pode usar um palito de dente, um palito de churrasco, tá? Alguma coisa que tenha pontinha pra você ir puxando e você sempre puxa de fora pra dentro, tá bom? E aí, pessoal, agora na minha manga de confeitar, eu tenho o chantilly, o mesmo chantilly que eu usei para fazer a cobertura do bolo, tudo direitinho. Eu tô usando um bico pitanga grande e aí eu venho fazendo algumas pitanguinhas, tá? Eu vou intercalando, às vezes eu pulo de um em um espaço, ou eu pulo de dois em dois espaços. Esse espaço que eu falo é dos risquinhos, tá? E pronto, pessoal. Assim ficou meu bolo. Faço uma pitanguinha no meio também. E aqui meu bolo já tá finalizado. Se você quiser, você pode estar acrescentando uma cereja, um morango, alguma coisa para chamar mais a atenção do seu cliente. Mas é super opcional, tá? Geralmente agora eu não tô colocando, tô fazendo só esse trabalho e tá dando certo, tá chamando a atenção do meu cliente. E aí é o que eu falei pra vocês. Fiz um bolo, finalizei ele por completo, porque toda a etapa dele já estava pronta. E agora eu já peguei um outro bolo, que ele também já está praticamente com todas as etapas prontas. E assim a minha produção fica muito mais simples e muito mais rápida, tá? Então, podem fazer dessa forma que eu tô falando, que vocês vão ver que é bem melhor. Vocês não vão se arrepender, tá? Fica muito mais fácil e rápido na hora de decorar o bolo, quando a gente faz tudo tudo por etapa, sabe? Em todos os bolos. Fica mais fácil de estar fazendo. Ó. E aí aqui, pessoal, eu tô fazendo a mesma decoração, tá? Todos os bolos são iguais e sempre do mesmo recheio. Em relação ao recheio, esse daqui é de mousse de maracujá. Parece que eu só faço de mousse de maracujá, né? Mas eu fiz 2 finais de semana seguidos de mousse de leite ninho. Só que eu acabei não gravando pra vocês. Foi 2 finais de semana que eu não gravei nada sobre bolos à pronta entrega. E foi de mousse de leite ninho.
Mas, como eu já disse, sempre façam um recheio que vocês já têm mais costume de vender. Então, aqui pra mim, sempre funciona se eu fazer o de maracujá ou de leite ninho. E já tem a receita desses dois recheios aqui no canal, tá bom? Então, procura lá que vocês vão ver que é super simples, fácil e econômico de fazer, tá bom? E aqui está, pessoal, todos os bolos já prontos, já preparados para vender, tá bom? Todos os bolos padronizados, iguais, facilita muito na venda também, porque aí o cliente não tem aquela frescura, eu quero aquele bolo. E aí quando você vai ver, aquele bolo já foi vendido. Então eu faço todos iguais e aí todo mundo que compra recebe o mesmo bolo, com a mesma decoração, com o mesmo recheio, tudo o mesmo. Na minha opinião, facilita na hora da venda, tá? Então aqui, pessoal, só vou colocar a tampa e na tampa vai a etiquetinha informando a data de fabricação, a data de validade e o sabor também. Eu acho muito importante colocar a etiquetinha, principalmente se você for fazer mais de um sabor. Eu sempre dou como sugestão fazer um sabor só, mas se você acha melhor fazer mais que um sabor, lembre-se de colocar a etiquetinha para você não acabar se confundindo na hora de entregar, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações. Um beijo e até o próximo vídeo.